eu recebo aqui a arquiteta Daniele Sensi, né? Que vai falar um pouco mais para a gente sobre o que é acessibilidade, de que forma o Curitiba está preparado ou não para ter a sua estrutura para um cadeirante, se o ônibus está preparado para receber um cadeirante e assim vai. Ela vai nos explicar um pouco mais. Boa tarde, seja bem-vinda. Primeiramente, sempre elegante, gostei. Toda arquitetas são sempre elegantes, né? Imagina, obrigada. Para quem está em casa, o que é acessibilidade? Na verdade, acessibilidade é um termo muito amplo, né? Mas assim, a gente vai tentar simplificar um pouquinho, né? É permitir que todas as pessoas, de maneira geral, consigam usar os ambientes de maneira segura, com autonomia, com dignidade, que a pessoa ela consiga compreender aquele ambiente, que ela consiga aproveitar, né? Então, assim, a acessibilidade é fazer com que a pessoa chegue no local e consiga aproveitar, sendo da melhor maneira possível e com autonomia e com segurança. Depois, como está o mercado hoje para a pessoa portadora, né? Não. Não é, as pessoas se confundem, olha bem que interessante. Não é portador de deficiência física, como que é? Não, agora o termo utilizado correto deve ser pessoa com deficiência. Olha só que interessante. Porque a gente entende que ela não porta a deficiência, ela não pode tirar, né, se desvencilhar daquilo. Então não se diz mais portador. Não, é pessoa com deficiência. Com deficiência. As pessoas às vezes ficam preocupadas de dizer, é cego, com deficiência, para não chocar, para não ofender. Não, é com deficiência mesmo, as pessoas já estão acostumadas com isso. Daniele, como assim, você como arquiteta, hoje em dia todos os bares, casas noturnas, eles estão cuidando desse lado agora devido ao ocorrido lá em Rio Grande do Sul, agora tem muita saída de emergência, estão preocupados com a saída de emergência. E eu vejo lugares ainda que não tem uma preparação para as pessoas, para os cadeirantes. Isso é muito comum, né? É que, na verdade, sim, o Brasil ele tem um arcabouço, vamos dizer assim, em relação vamos ver, mundial, né? O Brasil ele é considerado um dos países com o melhor arcabouço de leis para acessibilidade, né? Só que isso não quer dizer que essas leis sejam cumpridas e que sejam adotadas, vamos dizer assim, né? Então, assim, na verdade, a maior preocupação realmente é vencer essa barreira atitudinal, das pessoas se preocuparem com o outro, se preocuparem com essa segurança do outro. Porque uma questão que você colocou da acessibilidade, é bom que a gente colocar também, que ela não é só para a pessoa cadeirante, né? Ela é tanto para a pessoa idosa, para a pessoa obesa, para a grávida, para a gestante. Então, na verdade, ela é para todos nós. Todos nós podemos sofrer um acidente, quebrar uma perna, ficar com uma deficiência passageira, não necessariamente permanente, né? Então, assim, a gente vê isso, é muito comum. Ali, você vê na boate que aconteceu, uma barra acabou prejudicando, existia, no caso, a saída de segurança, mas uma barra, um elemento, uma barreira arquitetônica atrapalhou as pessoas a saírem. Então, na verdade, existia o que foi exigido por lei, mas depois que colocaram outro objeto que na verdade não estava previsto para de repente fazer a fila, para manter a fila em ordem, alguma coisa assim, e aquilo acabou impedindo as pessoas de saírem de maneira mais rápida, né? E sim, entre outros fatores que aconteceram, né? Mas é muito comum os locais não terem acessibilidade, essa preocupação. Porque é interessante as pessoas... hoje a preocupação maior é de não ser punido, né? Então as pessoas se adaptam à lei para não ser punido. Então, porque eu vou pagar uma multa, porque eu tenho... Mas, assim, a questão maior, e que fora do Brasil já tem se trabalhado muito isso, é de você fazer as pessoas, incentivar as pessoas pelo bom exemplo. Então, assim, você tem uma rua com 5 farmácias. Uma farmácia resolve se adaptar, proporcionar acessibilidade, proporcionar que as pessoas possam entrar e de maneira autônoma, frequentar aquela farmácia. Com o tempo vai perceber que aquela farmácia começa a ter um número diferenciado de pessoas usando, de clientes. Inclusive até as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, elas também elas ficam parceiras dessa ideia. Elas percebem o respeito que aquele estabelecimento teve com aquelas pessoas. Então ela passa a frequentar também. Então as pessoas do entorno, as farmácias do entorno começam a perceber que estão perdendo um nicho de mercado, porque aquela pessoa se preocupou e eles não. Então eles começam a ficar envergonhados no sentido deles terem
fazeriam, não. Não porque uma lei obrigou, mas porque as pessoas em volta, e aquela coisa hoje está muito em alta, né? Você se preocupar com o próximo, você questão da sustentabilidade, né? Com o meio ambiente, né? Então, eu acho que é muito interessante essa questão de você tentar fazer com que as pessoas percebam que esse é um assunto muito importante e é principalmente um assunto de cidadania, né, e de proporcionar uma vida digna às pessoas. Você falou uma coisa muito interessante, de cidadania. Para você que está em casa, agora daqui a pouco eu vou falar um pouco mais com a Daniela a respeito sobre isso. Para você que está em casa, a Prefeitura de Curitiba é uma lei municipal que funciona da seguinte forma. Eles fazem o asfalto, a Prefeitura faz o asfalto da rua, da sua casa, fica em perfeito estado. E tem uma lei municipal que rege que o morador faça a sua calçada. Como, gente, que o morador, vamos supor, a Daniele faz a calçada dela, eu não faço a minha, o asfalto está perfeito, como que o cadeirante vai passar? Seria mais fácil a Prefeitura diminuir o tamanho do asfalto e fazer uma calçada padrão para ajudar nossos cadeirantes, até as pessoas que têm deficiência visual, para poder ir no caminho certo? Você não acha isso errado, essa lei que a Prefeitura tem? Né? Na verdade, não é uma lei da Prefeitura, né? É uma lei, isso é a nível nacional, vamos dizer. Nacional? É nacional. Isso é uma polêmica antiga, né? Eu já participei de um evento só sobre calçadas uma vez. Fomos uma semana discutindo... Tem um perigo, calçada em Curitiba é um perigo. Inclusive, um dos palestrantes era do CIAT, né? Que ele trouxe fotos horrorosas de pessoas acidentadas, acidentes graves que acontecem dentro de uma calçada. Principalmente essas concessionárias abrem para trocar uma tubulação, para trocar um cano, para trocar uma tampa, a gente faz a inspeção. Às vezes não fecha, às vezes não faz como estava. Às vezes a calçada era boa, mas na hora de fazer a reforma não é tido o mesmo cuidado. A pessoa tropeça, não precisa nem ser pessoa de idade. Eu conheço pessoas novas que caíram e se machucaram gravemente. Então, assim, só que não só pelo fato de ser da população, né, de ser responsabilidade do proprietário, mas talvez uma falta de informação mesmo, porque a pessoa ela tem que zelar pelo bem do próximo também. Né? Então, assim, as pessoas, o que elas fazem? Existe um desnível no terreno dela, ela joga o desnível lá na calçada para o terreno dela ficar nivelado, né? Na verdade, isso está errado, ela tem que nivelar lá no passeio e aí a sua inclinação começa a partir da hora que entrou no seu portão. Né? Então, assim, por quê? Porque se tem pessoas que colocam floreiras, pessoas que colocam bancos, né? Então, assim, se você for andar numa calçada hoje em Curitiba, é praticamente impossível, né? E não só Curitiba, isso podemos dizer, a nível nacional. E você, como estudou, trabalha nesse meio, o que você acha? Que Curitiba vai mudar para a Copa do Mundo? Vai ainda progredir? Ou o que você acha a respeito disso? A questão da Copa do Mundo é muito polêmica, né? Eu trabalhei durante 8 anos num órgão de fiscalização. E eu participei de toda a fiscalização das obras da Copa. E até focado na questão também da acessibilidade, né? E, assim, a gente via muita preocupação no assunto. Só que, assim, os projetos ainda, às vezes, são muito imaturos, né? A gente percebe que as empresas contratadas ainda para fazer esses projetos, ainda elas estão muito na técnica, porque existem todas as normas, né, leis, mas às vezes não tem aquela sensibilidade de prestar atenção se aquela técnica é a melhor para aquele caso, para aquela situação, né? Existem locais que a gente sabe que não vai conseguir aplicar a acessibilidade como a norma diz, mas a gente sempre tenta a maneira mais para que facilite o acesso, né? Se essa pessoa pode tanto ser ajudada, ela pode ter um auxílio de uma outra pessoa, mas assim a gente prefere que normalmente a gente prefere que seja seguido a questão do desenho universal, que é a questão da autonomia e é o projeto que serve para todos, né? Uma pergunta para a gente finalizar. Você que já trabalha nesse meio há tempo já, Curitiba, locais públicos, parques, museus, qualquer lugar que seja público, ele está preparado para receber qualquer pessoa com deficiência? Vou dizer que 100% não. Não, porque assim, para toda pessoa com deficiência é uma gama muito grande, né? Existe uma preocupação muito grande. Aqui em Curitiba, o que eu acho interessante assim, é que já existe essa consciência, já se fala muito nisso, isso já de administrações passadas, não só de agora, né? Em relação a outras capitais, a outras cidades, existe sim um trabalho já muito avançado.
Mas ainda tem muito para se fazer, muita coisa para se fazer, até porque às vezes é feito e depois na manutenção, numa reforma, num cuidado posterior, não se atém a esse detalhe e aí de repente não pensar por que era daquele jeito, não mantém, né? Então, de repente, mas assim, ainda tem. Na verdade, o maior problema que nós temos é a barreira atitudinal, das pessoas ainda se preocuparem com isso, não fazer por obrigação, fazer porque realmente aquilo é importante e vai facilitar para todo mundo, né? Com certeza. Nós todos vamos envelhecer e vamos ter problemas um dia, né? Com certeza. Daniela, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa Toda Tarde. Te convido para voltar aqui mais vezes para falar sobre acessibilidade, que é um tema muito interessante. Vamos esperar chegar mais um pouco perto da Copa para nós vermos, vamos filmar, daí nós vamos fazer aqui e perguntar para você se é correto ou se é errado, tá bom? Tá, pode contar comigo.